bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A licença maternidade, garantida na Constituição de 1988, é uma salvaguarda fundamental para que os direitos das trabalhadoras gestantes e adotantes se tornassem uma realidade. Mas você sabe quais os direitos dessas mulheres? Para esclarecer as principais questões sobre esse assunto, eu converso com Zelaide Philippe, juíza do Tribunal Regional do Trabalho catarinense. Zelaide, seja bem-vinda, obrigada pela presença para a gente discutir esse tema tão importante. E antes da Constituição de 88, a mulher grávida não tinha todos esses direitos que ela tem hoje no mercado de trabalho, né? Então, diante disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o avanço da legislação na proteção da mulher e também da maternidade. Olá, Letícia, para mim é um grande prazer estar aqui. Acerca da licença maternidade, ela surgiu inicialmente na CLT. Ela era de apenas 84 dias, né, na CLT de 1943, e ela era de apenas 84 dias e era paga pelo empregador. Né? Isso, claro, gerava uma grande restrição no mercado de trabalho da mulher. Né? Foi um período bem complicado. Nas décadas seguintes, a Organização Internacional do Trabalho começou a editar várias recomendações para que a licença maternidade fosse paga pela Previdência Social de cada país. Isso aconteceu no Brasil em 1973, quando a licença maternidade começou a ser paga pela Previdência. Na época era o antigo INAMPS, que pagava a licença. Mas ainda ela continuava sendo de 84 dias e não havia a garantia de emprego para a gestante. Então, os empregadores continuavam a dispensar. Havia, né, Então, dispensa então, entre mulheres grávidas. Exatamente. Aí o que aconteceu? Os sindicatos se mobilizaram, especialmente os sindicatos de São Paulo, e começaram a formar negociações coletivas, né? E acordos e convenções coletivas para ampliar esses direitos, né? Aí começaram a ter cláusulas ampliando para 120 dias e também para garantir a estabilidade da gestante, né? Essas cláusulas foram a semente, para o texto constitucional da Constituição de 88, né? Que efetivamente daí garantiu a licença de 120 dias e a garantia de emprego para a gestante. Então a gente viu que realmente nas últimas décadas, né, essa proteção da mulher avançou bastante, né? Acho que um dado que é importante, que chama a atenção, é que a CLT teve um papel importante e um dos seus artigos diz que não constitui falta grave casar ou ficar grávida, né? Isso chama atenção. Exatamente. É um resquício ainda que a gente tem para ver tão grave que era esse preconceito contra a mulher, esse preconceito com a mulher lá na década de 30, na década de 40, quando foi editada a CLT. E afinal, então, hoje, quais os direitos da mulher gestante? Basicamente, né, são direito à estabilidade, né, a garantia de emprego, desde da gravidez até 5 meses após o parto. Ela também tem direito a se afastar pelo tempo necessário para 6 consultas e exames complementares, né, seriam os exames de pré-natal, as consultas de pré-natal. E também ela tem direito a ser retirada das funções, se a função que a trabalhadora gestante exerce é insalubre, ela tem direito a ter a mudança de função. Ou também, vamos supor que a função dela é salubre, né? Ela exerce uma atividade totalmente salubre, mas ela expõe um risco ao desenvolvimento do bebê. Também ela tem direito à mudança de função, à alteração de função pelo tempo necessário, durante toda a gravidez ou pelo período lá que foi atestado pelo médico como necessário. Bom, você comentou que foi a partir da Constituição de 88, conhecida como cidadã, né, e que garantiu aí mais direitos e que os bebês estão podendo ficar mais tempo com a mãe, né, com a garantia da licença maternidade de 120 dias. Mas quem é que realmente tem das trabalhadoras direito a 120 dias de licença? Esse conceito, quem efetivamente tem direito, é um conceito de direito previdenciário. Quem tem direito são todas as seguradas, as beneficiárias da Previdência Social. Então, assim, quem é contribuinte da Previdência, as mulheres contribuintes seguradas, têm direito. Nisso se inclui, né, as trabalhadoras as seletistas, né, as trabalhadoras avulsas, as seguradas especiais, as empregadas domésticas, as contribuintes individuais, as trabalhadoras facultativas, contribuintes facultativos. Então, todas as seguradas da Previdência Social têm direito à licença maternidade, desde que sejam, né, seguradas. Claro, a gente tem... Você tem uma carteira assinada certinho? Não, essas seriam só as seletistas, né? Digamos, uma contribuinte individual, o que a gente chamava antigamente de trabalhadoras autônomas. Uma advogada, por exemplo, uma vendedora autônoma, né? Uma médica, né? Ela tem direito, claro, daí ela tem um outro requisito, ela tem que contribuir para a Previdência, né?
A trabalhadora rural, por exemplo, também tem direito? Também tem direito. Ela tem um requisito lá, a carência, que ela tem que demonstrar que ela está na atividade rural há pelo menos 10 meses. Ela tem que demonstrar isso lá para a Previdência, lá fazer os recolhimentos sobre a produção. Então, cada um tem um requisito, né? Mas todas têm direito, se preencher os requisitos, a esse benefício. E quanto à possibilidade de ampliação da licença por mais 60, totalizando 180? Como está esse direito? Quem é que realmente está conseguindo tirar 180 dias de licença? Bem, a licença ampliada de 180 dias, ela veio primeiramente em 2008, uma lei de 2008 para servidoras públicas. Já existiam várias leis estaduais ampliando esse direito, mas em 2008 foi pacificado, ampliado para todas as servidoras públicas, né? E em 2010 foi editada outra lei para as trabalhadoras da iniciativa privada. Só que para a iniciativa privada a gente tem uma ressalva. Elas só apenas terão direito as trabalhadoras que são empregadas das empresas consideradas que aderem ao programa Empresa Cidadã. E esse programa, para conseguir esse certificado, elas têm que fazer a declaração do imposto de renda, elas têm que estar enquadradas na declaração do imposto de renda sobre o lucro real, não sobre o lucro presumido. Então, é uma parcela muito pequena das empresas. Poucas mulheres grávidas, então, que conseguem essa licença de 180 dias. Sim, da iniciativa privada, são apenas 10% das empresas que aderiram e que podem aderir a esse programa. Mas a mulher teria de pedir ainda essa ampliação, né? Sim, exatamente. Não é feita automática. Sim, não é automática. Ela tem que requerer e ela tem que requerer no prazo de 30 dias após o parto, né? E um dado importante, Letícia, é que se ela requerer essa ampliação da licença, a criança tem que ficar sob os cuidados da mãe, né? Ela não pode ir para uma creche, né? Ela tem que efetivamente ficar sob os cuidados da mãe. A mãe não pode exercer também outra atividade, né? Não pode exercer outra atividade e a criança não pode ir para a creche. Adelaide, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para falar mais sobre licença maternidade. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute os direitos da mulher gestante, com a juíza do trabalho, Zelaide Felipe. Zelaide, a gente falava no bloco anterior sobre essa questão da ampliação da licença maternidade para a mulher. Mas tem muitas mulheres que acabam voltando para o trabalho antes, após um mês de recém ganhar o nenê, volta a trabalhar. É possível abrir mão desse direito? Não, não é possível. É um direito irrenunciável, né? Até porque não é um direito da mãe, é um direito do bebê. Mas isso não significa que não ocorre. Infelizmente, né, da mesma forma como a gente tem uma lei dizendo que ninguém pode receber menos que um salário mínimo, a gente tem situações de pessoas que recebem menos que um salário mínimo, né? Mas pela lei, né, se isso acontecer, é nulo, né? Vai ser declarado nulo pelo Poder Judiciário, né? A mãe e a criança têm direito aos 120 dias de licença. Normalmente, isso é irrenunciável, esse direito. Bom, então não tenho o que questionar, né? Não tenho o que questionar. O que pode acontecer, Letícia, isso tem uma previsão na lei, que trata da licença maternidade, lá no artigo 71 da Lei 8.213, é a licença maternidade começar antes, até 28 dias antes do parto, a critério do médico, né? Tem essa previsão na lei previdenciária. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu penso que isso é um retrocesso. Penso que a licença maternidade tem que vir, efetivamente, quando a criança nasce, né? Quando a pessoa vira mãe, né? Não pode ser antes, porque o bebê vai ficar com um mês a menos em contato com a mãe. Ela vai voltar a trabalhar. Vai ser descontado esse período depois. Vai ser descontado. Ela vai voltar a trabalhar com 3 meses, a criança vai estar com 3 meses. Então, eu entendo que esse dispositivo, ele é inconstitucional, no meu sentir, né? Um outro direito também que as mães gestantes têm é de poder amamentar o seu filho durante a jornada. Como que exatamente acontece para que isso ocorra e que a mãe possa amamentar o filho? Sim, nós tem uma previsão na CLT, o artigo 396, de que o empregador deve disponibilizar 2 intervalos para a empregada poder alimentar o seu filho, 2 intervalos de 30 minutos. E deve disponibilizar um local também, né? Isso, claro, hoje em dia com as longas distâncias, isso fica complicado efetivar esse direito, né? Sim, mas acontece, está sendo efetivado, né? O que acontece é alguém que leva a criança até o trabalho da mãe, a mãe amamenta e volta para casa, né? Quando a mãe tem a sorte, digamos, de poder trabalhar, né, próximo à sua residência, ela pode ir até em casa e voltar a amamentar.
né? São 2 intervalos de 30 minutos cada. Isso é até os 6 meses. Né? Então, quando a mulher volta, após os 4 meses de licença, teria apenas mais 2 meses somente desse direito. Sim, salvo se a critério médico, o médico determinar, orientar, né, para uma questão pro desenvolvimento do bebê, né, a mãe precisa amamentar por mais tempo, porque a criança precisa de mais tempo para amamentação. Aí ele pode se entender que ela consiga prorrogar esse benefício, mas isso vai depender de orientação médica, de declaração médica. E é possível que esses intervalos de 30 sejam juntados e o intervalo seja de 1 hora, por exemplo, tendo em vista hoje que as distâncias são mais longas, é difícil a mãe sair e voltar em meia hora, né? Eu entendo que não, porque eu fui mãe recentemente e se a criança ainda está com 5 ou 6 meses, ela deveria pelo menos estar ainda com uma amamentação exclusiva. Se for com amamentação exclusiva, ela vai ter que amamentar dentro de 8 horas de trabalho, ela vai ter que amamentar 2 vezes. Então, eu entendo que isso não poderia ser transacionado, assim, sair 1 hora mais cedo e tal. Eu entendo que deveriam ser 2 intervalos e dentro da jornada, efetivamente. Não no início nem no final da jornada. É um direito complicado de ser realmente efetivado, né? Nos dias de hoje. É bem complicado, mas tem acontecido, né? Tem sido efetivado. Normalmente, o que a gente vê, a mãe tem um familiar, uma amiga, né? Um parente que leva a criança até o trabalho, né? E depois ela amamenta e leva 2 vezes até o trabalho. Isso se concretiza dessa forma. Bom, a gente já falou então que um dos direitos então é a questão da estabilidade da trabalhadora que é grávida, que é do início da concepção, né? Até 5 meses após o parto. A questão também dela poder mudar de função, né? Dentro das empresas. Então, tudo isso são considerados avanços na legislação. E eu gostaria de ouvir a sua opinião quanto à proposta de reforma trabalhista que diminui a proteção da mulher grávida e lactante submetida ao trabalho insalubre. Vem meio que na contramão de tudo que a gente vem conversando até agora. Né? Exatamente. Eu penso que esse projeto, né, essa alteração é um retrocesso, porque falando em trabalho insalubre, se a gente for ver bem o conceito, trabalho insalubre é aquele que traz um prejuízo para a saúde. Então, ele não deveria, de forma alguma, possibilitar a ser transacionado. Né? A empregada poder, vai trabalhar tal. Eu penso como isso sendo como um retrocesso. Claro que esse projeto de lei, eu já tive a oportunidade de ler, ele fala a critério médico, conforme o médico autoriza e tal. Ainda subjetivo, né? Não sei se o médico, de repente, é o médico da empresa. Sim, ainda vai ficar complicado, né? Ainda vai ficar complicado se efetivar, salvo se o local insalubre for a insalubridade for praticamente elidida, né? A gente talvez consiga alguma situação nesse sentido, né? Se o empregador, a empresa consiga. Então, acho que poderia ocorrer. Mas é muito complicado, é muito subjetivo e eu penso que é um retrocesso. Todas as conquistas que a mulher conseguiu até agora no mercado de trabalho, né? Exatamente. E outra questão importante é a questão da remuneração. Né, da mulher durante esse período. Quem é que paga esse salário de maternidade? O salário maternidade sempre é pago pela Previdência. Quem em última análise paga é a Previdência. Claro que nós temos algumas diferenciações assim, em relação à empregada seletista. O empregador antecipa esse valor, mas ele se ressarce na Previdência com os impostos e as contribuições que ele deve para a Previdência. Então, ele apenas antecipa esse valor, mas quem paga, quem efetivamente reembolsa, é a Previdência Social. O empregador não tem custo com o salário maternidade, não, ele não tem nenhum custo com o salário maternidade, né? Nenhum custo. E as demais trabalhadoras, elas daí pedem, né, diretamente para a Previdência. E a mulher recebe automaticamente o salário maternidade? Não. Se for seletista, né, se for uma empregada com carteira assinada, né, é o empregador que vai fazer, a empresa que deve fazer esse procedimento na Previdência Social. Ela entrega os documentos para a empresa, né, a certidão de nascimento e tal, e a declaração médica, né, e o empregador que faz todo o procedimento, né. Se for a empregada doméstica, a contribuinte individual, a autônoma, a facultativa, a segurada especial, elas diretamente devem ir à Previdência requerer daí o benefício. Zelaide, vou ter que pedir um tempo para a gente chamar o nosso próximo intervalo. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a juíza do trabalho, Zelaide Felipe. Bom,
Doutora, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão das mães adotantes, dos pais também, né? A legislação avançou muito, então, no caso das mães adotantes e pais. Então, atualmente, eles têm os mesmos direitos das mães biológicas? Sim, foi a licença adoção, foi uma licença que mais teve avanços, assim, e atualmente ela está, salvo com relação ao prazo da idade da criança adotada, elas são todos a mesma coisa da licença maternidade, né? Os mesmos benefícios, a mesma carência, tudo igual à licença maternidade, né? Então, um direito que teve muito avanço. Inicialmente era de 30 dias, depois passou para 60 dias, e atualmente é de 120 dias para quando a adoção é de uma criança de até 1 ano, né? 60 dias quando é uma adoção de uma criança de 1 ano até 4 e 30 dias de uma criança de 4 até 8 anos. Né? Depois de 8 anos não tem mais direito à licença. Tá, havia uma dúvida ainda quanto à questão dos 8 anos ou até aos 12 anos de idade? Não, é até 8 anos, tem o texto da Previdência é bem claro, que é até 8 anos. Fim de 8 anos, daí não considera mais criança? Não seria esse exatamente o termo, né? Mas não teria mais direito à licença maternidade, à licença adotante. E esse pagamento é feito pela Previdência, no caso, e um dos pais tem que fazer esse requerimento? Ela segue as mesmas regras da licença maternidade, né? Se a empregada seletista, ela é paga pelo empregador, antecipada pelo empregador e ressarcida pela Previdência. Nos demais trabalhadores segurados, né, eles têm que fazer o requerimento direto à Previdência. É importante, só que fique claro, Letícia, que a licença adotante, né, se um casal adota, só vai ser deferido para um dos cônjuges. E também não necessariamente é a mãe que vai receber, pode ser o pai adotante, né? Às vezes a mãe não é segurada da Previdência, ela não contribui, pode o pai receber a licença adotante. Então é um avanço muito interessante que a gente teve na nossa legislação, né? Casais homoafetivos também têm direito à licença adotante. Então foi um dos benefícios da Previdência que mais nós tivemos avanço. Então, você comentou dos pais, né? Os pais também tiveram a ampliação da licença paternidade, passando de 5 para 20 dias, né? Com ampliação de 15 dias. Funciona da mesma forma como a licença maternidade para a mulher? A empresa tem que participar do projeto do governo para esse trabalhador ter acesso? Sim. A licença paternidade é uma licença diferente, ela não é um benefício previdenciário como a licença maternidade. Ela é paga efetivamente pela empresa, é o empregador que paga a licença paternidade, né? Ela inicialmente era de apenas 1 dia, era apenas só para o pai lá fazer o registro no cartório. Depois que a Constituição de 88 passou para 5 dias. E ano passado a gente teve uma lei federal que ampliou para 20 dias. Só que da mesma forma como a licença maternidade, né, é apenas para os servidores públicos. Para as empresas privadas, é apenas para aquelas que aderirem ao programa de empresa cidadã, que daí vão ter direito à licença paternidade de 20 dias, os trabalhadores dessas empresas. Que ainda é um número muito pequeno, né? Exatamente, é muito pequeno. Menos de 10% das empresas do país são, né, que fazem a declaração dessa maneira, que podem se enquadrar para fazer esse requerimento. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns casos que acontecem na prática envolvendo aí as mães trabalhadoras, né? As mães gestantes, né? Então, no caso, por exemplo, da mãe vir a falecer no parto, ou mesmo abandonar o bebê, o pai passa a ter direito a uma licença maior, nesse caso? Nós não temos, a lei não tem previsão, né? Não temos previsão legal. A lei 8.213, o contrato da licença maternidade, não contempla essa situação. Mas nós temos inúmeras decisões judiciais, né? O primeiro caso foi em 2010, pelo menos do que eu tenho notícia, né? Que foi garantido ao pai, ao viúvo, né? Para ele foi garantido esse direito à licença maternidade, né, para o pai poder ficar com o filho nos primeiros 120 dias. Né? Já tem até um projeto de lei nesse sentido, mas não foi promulgado, né? E só temos decisões judiciais. Mas eu acredito que eu vi inúmeras, todas foram julgadas procedentes, né? E não vi nenhuma não encontrei nenhuma decisão em relação à mãe que abandona o filho. Acho que é uma coisa que dificilmente ocorre, mas acredito que também não teria, o raciocínio seria o mesmo. Seguiria a mesma lógica. Sim. E no caso, por exemplo, de o bebê nascer sem vida, como fica a questão da licença maternidade? Esse direito é mantido para a mãe? Com relação a isso, a gente tem um diferencial. Se o nascimento, né, ocorrer até quando o bebê tiver até a 22ª semana, vai ser considerado aborto. E a mãe terá apenas direito à licença 2 semanas, pagas pelo empregador, né? Se o nascimento, o parto, ocorreu
após a 22ª semana, já vai ser considerada natimorto e vai ter direito à licença maternidade. Que são 120 dias. 120 dias, exatamente. Bom, e na hora de admitir uma trabalhadora, a empresa pode pedir um teste de gravidez, por exemplo? Não, ela não pode. O artigo 373A da CLT e também a Lei 9.029 impedem e proíbem o empregador exigir exame de gravidez, né, tanto na admissão quanto para manutenção do emprego. Né? Essa situação tem uma proibição legal. Nós temos uma única exceção, que são casos das aeroviárias, que tem previsão na própria lei, que elas podem, porque as aeroviárias não podem voar, né, quando estão gestantes. Então, nesse caso, as empresas podem pedir, mas normalmente elas já nem pedem, elas mesmas já comunicam e as empresas já tiram ela dessa função, né, elas vão trabalhar em solo daí pelo período da gestação. E no caso, por exemplo, quando a trabalhadora é demitida no início da gestação e ela não sabia que estava grávida ainda, e nem o empregador, qual é a melhor forma de proceder numa situação como essa? Eu penso que a melhor forma é a empregada e buscar o seu empregador, entrar em contato com o seu empregador, né, se a concepção, né, ocorreu durante o contrato de trabalho, procurar o empregador e pedir o retorno ao trabalho, né, a reintegração ao trabalho. Ela deve, demonstrando a boa-fé dela, né, o interesse dela e ser garantido esse direito, a garantia desse direito. O que acontece é que muitas trabalhadoras acabam, não sei, por algum receio, não voltam, esperam a criança nascer para voltar a falar com o empregador, ou entram na justiça. Como que funciona? Aí nesse caso, nós temos inúmeras situações, né? Às vezes a empregada não sabia, às vezes ela não pretendia voltar mesmo, né? Temos situações, digamos, que são consideradas má-fé, quando a empregada deixa passar todo o período de estabilidade e tal. Não, agora eu quero só a indenização. E temos trabalhadores que às vezes não buscam por medo, ou porque a função lá não garantia uma boa condição para o bebê, para a gestação, por medo, ou por uma situação assim, entende que não seria adequado a retornar. Então, nesse caso, a gente sempre analisa caso a caso, né? A gente vê caso a caso. Eu mesmo tive uma situação que a trabalhadora disse, olha, eu não quero retornar porque eu não gosto da gerente. A empresa, não, a gente disponibiliza outra loja. Ok, ela voltou, foi resolvida, ela teve a gestação tranquila, teve o parto, tudo tranquilo. Então, isso é caso a caso. O ideal é que realmente a mãe, assim que ela toma conhecimento da gravidez, ela informe o seu empregador. Sim, informe o seu empregador já até mesmo para retirar, se ela trabalha no local insalubre, alguma coisa assim, para que já seja, né, efetivado, né, para que ela tenha um bom ambiente de trabalho, né? Bom, então a gente percebe hoje que a mulher está bem amparada no mercado de trabalho, aí são nítidos, né, os progressos obtidos com a legislação, mas ainda muita coisa precisa ser feita, né, Zelaide? Sim, no campo legislativo nós tivemos um avanço imenso, né? Isso, né, no todo o programa aqui a gente comentou. Mas ainda no campo social e na prática, a gente vê ainda uma discriminação velada muito grande, né? Tem muitas empresas que não contratam empregadas em idade fértil, né? A gente vê muito isso. Então, nisso aí nós precisamos avançar, né? Na conscientização, né? Que a garantia da gestante, a garantia da maternidade é uma garantia para a sociedade, não é para a mãe. Se a gente vê uma criança bem cuidada, bem alimentada, né? Ela vai ser uma criança que vai se desenvolver bem, vai ter um desenvolvimento psicológico, ela não vai se desenvolver, não vai ter problema de saúde, não? E vai se tornar uma criança, um cidadão de bem depois. Então, isso a sociedade vai ganhar. Com certeza. Bom, felizmente, Zelaide, nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no nosso programa. Muito obrigada. Hoje conversamos sobre os direitos da mulher gestante com a juíza do trabalho, Zelaide Felipe. Nos vemos no próximo programa. Até lá!